Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu tenho 29 anos, eu sou advogada e recentemente eu terminei meu LLM em US Law na Universidade da Flórida. Então esse canal a gente conversa um pouco sobre mestrado de Direito, sobre como aplicar para as faculdades, né? Quais são os caminhos para application. Mas hoje eu queria fazer esse vídeo para contar para vocês um pouquinho sobre o meu processo de aprendizagem de inglês. Eu acho muito importante eu dividir essa minha história, porque eu acho que conforme eu for contando como eu fui aprendendo inglês durante a vida, isso pode ajudar também você a pensar formas como você pode melhorar seu inglês ou começar a aprender inglês de uma forma que seja leve, que seja, sabe, descontraída, que não se resuma somente aos livros de estudo ou às aulas de inglês numa escola. Então, esse vídeo de hoje vai ser um pouco de uma história, da minha história, em relação à aprendizagem com inglês, né? E como eu consegui aprender inglês o suficiente para conseguir fazer um mestrado fora do país, e isso inclui prova do TOEFL, que eu acho que é um assunto que interessa bastante gente. Então, pessoal, esse vídeo, conforme eu tô falando, ele vai ser mais um pouco disso, uma história, né? E ao longo do vídeo eu vou dando algumas dicas do que eu acho sobre aprendizagem de inglês e coisas que podem te ajudar nesse processo. Mas ele vai ser um vídeo um pouco mais relaxado, num formato um pouco mais tranquilo do que os vídeos anteriores que a gente já postou aqui no canal. Bom, o meu primeiro contato com a língua inglesa foi quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, né? Eu lembro que minha mãe comprou pra mim um livro de inglês, bem basiquinho, assim, que tinha cores, formatos, números, né? E eu lembro que foi a primeira vez que eu era ser muito pequena, eu acho que eu tinha por volta de 5 anos, foi a primeira vez que eu lembro, assim, de começar a ter esse contato com o inglês. Depois, quando eu tava já um pouco mais velha, minha mãe me colocou numa escola de inglês, que era uma escola de inglês pra crianças. Ali eu comecei a fazer um curso de verdade, né? Só que, antes disso, entre os meus 5 e 10 anos, eu sempre gostei, aliás, até hoje gosto, muito de jogar videogame. Então, quando eu era criança, eu tinha PlayStation 1, né? Tinha uma época que meu primo tinha PlayStation 2 também, então a gente jogava junto. E nessa época eu já tinha muito contato com o inglês, porque não tinha tradução para os jogos. Então, assim, apesar de eu não entender 99% do que estava escrito ali, quando meu pai chegava em casa à noite do trabalho, ou minha mãe, eu pedia para eles traduzirem o que estava na tela para eu poder passar daquela fase. E óbvio que quando eu tinha 5, 6, 7 anos, eu meio que não associava uma palavra com a outra. Mas conforme eu fui ficando mais velha, principalmente depois que eu entrei na escolinha de inglês, eu já consegui começar a fazer essas associações. Então, por exemplo, uma coisa que me ajudou muito e foi muito marcante pra mim, né, esse jogo em específico, foi o Zelda The Phantom Hourglass, que eu lembro que quando eu comecei o jogo também tava todo em inglês, né, eu jogava no meu Nintendinho DS, tinha uma missão que falava assim, pegue a Sword. E eu fiquei assim, o que é o Sword? Foi a primeira vez que eu vi aquela palavra na minha vida, mas ela tava tipo em vermelhinho na tela e eu tinha que descobrir o que é aquilo, porque de alguma forma o jogo queria que eu pegasse aquilo, mas eu não sabia o que era. Então eu memorizei a palavra, fui num dicionário físico, acho que tipo um Aurélio que eu tinha na época, e procurei lá, tipo, um por um, Sword. Aí apareceu, espada. E aí eu aprendi naquele jogo e nunca mais esqueci na minha vida que Sword é espada. E aí, gente, conforme eu ia fazendo as aulas de inglês, eu ia associando, né, coisas que eu ia aprendendo na aula de inglês com coisas que eu ia vendo no dia a dia da minha vida. E eu sempre consumi muito conteúdo em inglês, né? Escutava músicas em inglês, jogava jogos em inglês, via filmes em inglês. Mas eu acho que o que foi diferencial pra mim é que eu não me limitava a não prestar atenção no que eu tava vendo. Eu tentava ao máximo prestar atenção naquilo que eu tava consumindo. Então, por exemplo, pra mim também foi muito marcante uma época que eu escutava música e tinha aquele site, deve ter até hoje em dia, letras.com.br. E aí eu colocava a música que eu gostava em inglês, abria o site e colocava, na época dava pra colocar de cada lado, assim, a letra em inglês e a letra em português. E aí eu ia lendo a letra em inglês e ia acompanhando com a letra em português e aos poucos fazendo essa associação, tipo, se estrela é star e star tá nesse pedaço da frase e essa palavra que vem antes significa tal coisa. E aos poucos eu ia fazendo esse jogo de associações e eu meio que acabava por ali estudando, mas de uma forma que não era o jeito que eu estudava na escolinha de inglês, né? Na escola de inglês a gente tinha livro, aí tinha todo aquele método de aprender, né, verbo to be e tudo mais. Mas eu sempre fui, como que eu posso dizer? Eu sempre estive na frente da minha turma na escola de inglês e eu acho que é justamente porque eu tinha essa curiosidade muito grande de aprender a língua, né? E de
de buscar aprender mais em situações do dia a dia. Tanto que eu fiquei nessa escola de inglês por 5 anos, mais ou menos, e depois meus pais me transferiram para uma escola de inglês de adulto, quando eu já tinha uns 15 anos, porque eu tava muito à frente. Já aquela escola de inglês para criança já tava um pouco aquém do nível que eu poderia estar, né? E eu já poderia começar a fazer aula com adultos mesmo, até para aprender o inglês mais business e tal. Mas uma coisa que me ajudou muito, assim, nessa escola de inglês que eu fazia, é que eles passavam alguns testes no formato de Cambridge. E eu acabei fazendo uma provinha, né, no formato de Cambridge. Eu não lembro agora qual é o nome da prova, mas é uma prova, tipo, antes do TOEFL. E foi muito bom, até foi uma forma de treinar pro TOEFL, né, pra quando chegasse lá e fizesse a prova. E foi uma coisa importante pra mim, que me ajudou bastante. E um ponto que eu quero ressaltar aqui, gente, é que assim, a gente tá aqui agora falando sobre a questão do inglês nas escolas, né? Como a gente aprende inglês nas escolas. O inglês mesmo, ele se aprende na prática, né? Que nem eu tô falando um pouco sobre não só você estudar na escola, mas você também estudar fora da escola. Outro caso que eu lembro, assim, que foi muito marcante na minha vida, eu tava já, né, esses 5 anos aí fazendo escola de inglês. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu fui pra Londres. Eu tava com os meus pais, enfim, né? Então, eles se comunicavam na maioria das vezes, mas eu lembro muito bem de um momento que eu tava com meus pais num parque e tava muito frio. E eu vi uma barraquinha de chocolate quente e falei pra minha mãe, eu quero um chocolate quente. Eu posso ir ali na barraquinha pedir? Me dá o dinheiro e eu quero pedir, porque eu ainda não tinha me comunicado com alguém que falasse inglês sozinha. E aí, eu lembro que minha mãe me deu dinheiro, eu fui até a barraquinha do moço, eu falei assim, oi, quais tipos de bebida quente você tem? E, gente, ele começou a disparar na minha cabeça, ele estava falando como, tipo... Assim, pelo menos pra mim, estava muito rápido. E a única palavra que eu entendi do que ele falou foi chocolate. Mas ele falou várias coisas, ele ficou tipo uns 30 segundos falando todas as bebidas que tinha no cardápio. E eu lembro que eu respirei fundo, olhei pra ele e falei, eu vou querer a de chocolate. Eu nem sabia o que eu tava pedindo, mas assim, foi um momento tão tenso que eu falei, nossa, eu fiz todos esses anos de inglês, né? Lá no Brasil eu tô tão avançada nas questões das aulas, mas na hora que chega mesmo na prática, que você vai conversar com alguém que é fluente naquela língua, né? Você percebe que tem muito, muito trabalho a se fazer ainda. E aí, gente, depois que eu transferi pra essa escola, né? Voltando pra história, depois que eu transferi pra essa escola de adultos pra inglês, eu acho que eu fiquei lá 1 ou 2 anos fazendo inglês. Foi muito bom porque eu consegui aprender um pouco de um inglês mais formal, no sentido de business, assim, né? A gente tinha algumas aulas que a gente falava de inglês um pouco mais do mundo corporativo e tudo mais. E foi mais ou menos nessa época que eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro TOEFL. TOEFL é uma prova para quem quer estudar fora do país, trabalhar, muito importante, né? Muitas universidades, elas pedem o TOEFL para você ser aprovado para estudar fora do país. E o TOEFL é uma prova complicada, ele é uma prova difícil, mas assim, não só pelo nível de inglês, mas porque você precisa de técnica para fazer essa prova. Essa prova não é só sobre o seu inglês, é sobre você saber controlar seu tempo, é sobre você saber escolher a melhor resposta naquele momento. Ele exige um pouco assim de prática para você fazer mesmo. Então, em relação ao TOEFL, a minha recomendação é que se você tá indo fazer TOEFL, faça a prática do TOEFL antes. Ou mesmo se você for fazer o TOEFL de verdade, né, oficial, e você não passar na primeira, não fica chateado, toma aquilo como um aprendizado e tenta pensar com você como você pode melhorar para a próxima prova. Porque tem muita gente que chega assim na metade da prova ou, né, perto do final da prova do TOEFL e o tempo tá acabando e a pessoa fala, meu Deus, mas eu perdi tanto tempo nas outras questões, como que eu faço, né, pra conseguir fazer essa prova a tempo, né? Porque, de novo, é mais do que sobre o inglês, é sobre o tempo que você consegue fazer a prova e como você consegue fazer uma leitura dinâmica das questões do inglês. Agora, eu queria contar também sobre um pouco de outras experiências que eu tive com o inglês, que me ajudaram muito, né, na minha trajetória até eu conseguir chegar pra fazer um mestrado na faculdade, fazer um mestrado inteiro falando inglês. E eu quero reforçar, gente, que as aulas de inglês no Brasil são muito importantes, mas que a prática, o dia a dia, é também fundamental para você falar um inglês fluente. Eu, por exemplo, tive 2 oportunidades de colocar o inglês na prática antes de fazer o mestrado nos Estados Unidos, né? Meu primeiro intercâmbio foi na Disney. Eu fiz um intercâmbio de trabalho na Disney, eu trabalhei na Disney durante 3 meses e foi muito importante para mim aquele intercâmbio porque era o dia inteiro falando inglês, mas não só com americanos,
americano, com pessoas do mundo inteiro, de todos os sotaques possíveis e imagináveis, e com os seus jeitos de falar e tudo mais. Então foi muito legal. E também foi importante porque eu acabei, mesmo depois de tantos anos aprendendo inglês, né, 10, 15 anos aprendendo inglês, eu ainda aprendia coisas novas. Eu lembro mais uma história que uma cliente chegou na loja e pediu pra mim coasters. E eu fiquei assim, coasters tipo roller coasters? Né, de montanha-russa? E ela falou, não, coasters. E eu perguntei, o que é um coaster? Eu não sei. E ela me explicou, coaster é o porta-copo, né? É o negocinho onde você coloca o copo em cima. E a gente tinha na loja. Só que eu não sabia que chamava coaster. Mas eu lembrava de ter visto o porta-copo na loja e levei ela até a seção de casa da loja e falei, é isso? Ela, é isso. E de novo, outra palavra que eu nunca mais esqueci na minha vida, porque coaster é porta-copo e eu associo a essa memória que eu tenho desse dia trabalhando lá. Então, essa vivência, assim, de prática no dia a dia, de morar fora, foi muito importante. Me ajudou muito na construção do meu inglês. Alguns anos depois de trabalhar na Disney, eu tive uma outra oportunidade de intercâmbio, né? Eu fui estudar na Holanda, apesar da Holanda falar holandês. O curso era em inglês e francês, na verdade, né? Mas eu escutava todas as aulas em inglês, porque tinha tradução simultânea. E também foi um momento, assim, de muita oportunidade de aprendizado, porque, de novo, pessoas do mundo inteiro falando o inglês e você tendo que se adaptar a sotaques diferentes, né? Pessoas com jeitos diferentes de falar, backgrounds diferentes. E foi muito legal essa experiência também, porque ajudou muito, principalmente no inglês acadêmico. E aí, pessoal, né, com toda essa minha história, né, desse vídeo, o que eu queria dividir com vocês inglês, ele é uma aprendizagem eterna. Até mesmo quando eu cheguei para fazer o mestrado, ainda teve muita coisa que eu aprendi. Porque além do inglês acadêmico e corporativo, você ainda vai aprender o inglês jurídico. Então, quando você for fazer a sua faculdade de Direito fora, você vai ter que pensar nisso também. Não é só falar o inglês do dia a dia ou falar um inglês acadêmico, é um inglês bem específico e tem coisas, pessoal, que não tem tradução, né? Por exemplo, para quem já advoga aqui no Brasil, você tem até umas palavras que o pessoal usa em alguns dicionários para tentar imitar, assim, algum nome de uma peça, por exemplo, mas não é exatamente igual porque o processo, né, é diferente daqui, né? Então, se você pegar um processo civil nos Estados Unidos e um no Brasil, ele é diferente, ele não tem as mesmas etapas, as mesmas regras, então, consequentemente, não são as mesmas palavras ou traduções perfeitas do que aquilo significa. E uma dica que eu dou, que assim, sempre que alguém pergunta pra mim, Lê, eu quero falar inglês melhor, eu quero falar inglês que nem você. Nisso, gente, eu tenho muito orgulho, eu acho que o meu inglês realmente é muito bom, mas é porque foi uma vida inteira estudando muito inglês, de todas as maneiras possíveis, indo pra escola, indo fazer curso, vendo filme, vendo música. Tira a dublagem do seu filme, apesar de ser tão legal ver filme em português, eu adoro filme em português, gente. Mas pra fins de estudo, assiste o filme em inglês sem legenda, sabe? Sempre alguém me perguntava assim, né, Lê, como você faz pra ter um inglês assim, tão bom, tão legal? Uma dica que parece até engraçada e boba é: finja que você é um bebê. Finja que a sua língua não existe. Em certos momentos, esquece que a sua língua existe. Para de querer fazer a tradução simultânea de tudo. Porque tem pessoas que pegam, e eu acho que a dificuldade que elas têm em inglês é porque elas querem traduzir tudo. Elas falam em português na cabeça e querem ir traduzindo ali palavra a palavra, frase por frase em inglês. Só que isso nem em inglês, em nenhuma outra língua funciona. Porque você tem que pensar naquela língua. Você vai ter que fazer o raciocínio naquela língua. E é claro que vão ter coisas que você vai traduzir, que nem eu falei no começo do vídeo, você tá aprendendo, você vai traduzir uma palavra, uma frase, tudo mais. Mas principalmente na hora que você começar a engatar o inglês, esquece o português. Pense na língua que você tá falando. Pense na construção da frase naquela língua, né? Então, estudar inglês, né, da forma como eu falei aqui no vídeo, eu acho, parece fácil, descontraído e tal, mas é um trabalho, gente, de verdade, que não é fácil e que exige não só muito estudo, mas muita prática. Eu reforço isso, exige muita prática e exige você, de fato, pensar falando na outra língua, né? Não pense na sua língua do português, não fica traduzindo eu gosto de batata, I like French fries. Até vai funcionar para algumas coisas, mas você vai falar um inglês
inglês mais travado, você não vai se sentir tão seguro, porque vai chegar momentos que aquela tradução não vai fazer tanto sentido. Então, eu reforço. Finge que você é um bebê, ou então finge que você é um papagaio, sabe? Uma coisa que ajuda muito na questão, né, de filme e música é você ver quais frases eles usam no dia a dia e replica elas também, porque o inglês não é uma língua, assim como o português, não é uma língua engessada, né? Por exemplo, se alguém perguntar Hi, how are you? Você não precisa responder I'm fine, how are you? Né? Tem várias formas que você pode responder de volta uma pergunta tão simples. E nós temos isso no português também. Então, no inglês eles também têm. Mas a minha dica é não fique tentando traduzir tudo, né, que você fala. Tenta fazer o raciocínio naquela língua. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a desenvolver o seu inglês. Então, gente, para finalizar o vídeo, né, chegando aos finalmente, a minha dica é, se você já tá adulto, né, você tá pensando em estudar fora, tal, estude inglês das mais diversas formas que você consegue, né? Além de você ir para sua escola de inglês, pro seu curso, pro seu professor particular, veja outras formas com as quais você pode ter contato com a língua, por filmes, por música, por videogame, livros. E se você tem filhos, pessoal, criança pequena, quanto mais antes eles começarem a aprender outra língua, melhor. Seja inglês, espanhol, francês, o que eles quiserem ou o que você acha que vai ser interessante para a vida deles, quanto antes melhor. Porque quando a gente é criança, a gente é uma esponjinha. Tudo que as pessoas nos ensinam, a gente absorve. Então, independente da idade, eu acho que é importante, né, o estudo. Não tem como escapar disso, não tem como escapar dos livros e das aulas e dos professores e tudo mais. Mas, para tornar um pouco mais divertido, pega o entretenimento que você faz no seu dia a dia, o filme que você assiste à noite, a música que você escuta no carro, no caminho pro trabalho, e se cerca desse entretenimento que você tem no seu dia a dia na língua que você quer aprender. No caso, a gente tá falando de inglês, mas serve para outras línguas também. E aí você vai ver que conforme o tempo for passando, você vai pegar muito mais rápido e fácil conversas, frases, palavras. E, gente, com essa prática, com essa dedicação, vocês vão falar inglês fluente, sim. Vocês vão ter capacidade de estudar fora do país. E, de novo, vai chegar lá fora do país para fazer o seu curso, você ainda vai ter coisa para aprender. Então, assim, é um aprendizado constante, mas que eu posso garantir, vale muito a pena. E quando a gente aprende a falar numa outra língua e a gente consegue se virar em outro país, é uma sensação de liberdade tão boa que vai valer a pena todo esse tempo de estudo que você fez. Enfim, pessoal, é isso. Essa é um pouco da minha história, de uma forma bem breve, bem descontraída, que eu quis contar aqui. Eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês consigam pensar em outras formas de aprender inglês, além da escola de inglês, né? Lembrando sempre aí, filmes, livros, músicas, tudo que vocês tenham acesso de entretenimento. Se vocês conseguirem colocar em inglês ou na língua que vocês querem aprender, eu tenho certeza que vai ajudar muito no desenvolvimento do aprendizado de vocês, tá bom? E se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo falando talvez sobre TOEFL, sobre minhas outras experiências de trabalho e de estudo, comenta aqui nos comentários, né? Eu peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam esse vídeo e principalmente, pessoal, que vocês compartilhem o canal e os vídeos com outras pessoas que procuram estudar fora do país, mais especificamente para esse vídeo quem tá aprendendo inglês, né? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês contando um pouco da minha história e inspirado também para quem tá aí no processo de aprender inglês. Vamos juntos caminhando e eu agradeço muito a participação de vocês aqui no canal, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.